Qual o seu nome? Roberto Nogueira. Conta-nos, Roberto, quais as experiências que você teve com o altar, quem você era, a primeira coisa que impacta na sua vida. Eu era um aliado do diabo. Quando eu nasci, os meus pais biológicos, eles eram moradores de rua. Então, até meus 2 meses de idade, eu morei na rua. E uma família me adotou, mas todos diziam que que eu não ia sobreviver, né? E Deus foi lá e me deu o segundo sopro da vida, né? E eu sobrevivi, eu era muito doente, cresci sem sequela nenhuma, mas eu cresci com essa maldição hereditária que eu tinha dos meus pais biológicos, né? Com 12 anos eu comecei a beber, a fumar, tabaco, muita bebida, comecei a envolver com droga. E tudo que eu ganhava, eu perdia para os vícios, prostituição, bebida, sempre a bebida vinha em primeiro lugar. Foram 22 anos fumando tabaco, 22 anos. Eu fumava 2 carteiras de tabaco por dia. E foi assim durante muitos anos. Eu ganhava e perdia, ganhava e perdia. Até que no ano de 2010, eu tive uma oportunidade de trabalho e fui para outra cidade. Só que chegou nessa cidade, não deu certo o trabalho. E eu fiquei no hotel, fui vencendo as minhas diárias no hotel. E aconteceu uma situação, eu não tive coragem de voltar para a minha cidade. Eu decidi ir para um albergue. Desse albergue eu fui para outro albergue e fui parar na rua. Fiquei na rua quase 2 anos. Eu já não tinha mais perspectiva de vida, sabe? Eu tinha desistido. Eu já não enxergava a vida mais com vontade de viver, de ter, de querer, de ter uma família, de ter uma esposa, de conquistar algo. Eu já não tinha mais esse espírito, essa vontade. E chegou um ponto que eu já achava normal e natural. E eu ligava na casa da minha mãe, ela perguntava: "E como é que você está?" Eu falava assim: "Estou bem." Ela falava assim: "Não, sei que você não está bem." Minha vida estava destruída. E foram assim quase 2 anos. Eu fui me adaptando a essa forma de viver. Eu já tinha onde que eu comia, tomava meu pequeno almoço, eu já tinha onde que eu almoçava, eu já tinha onde que eu dormia. Mas eu não enxergava o mundo aqui fora, a sociedade. Tinha dia que batia aquele vazio, eu via as pessoas indo trabalhar, voltando, né? E à noite, o frio, a chuva, né? Eu passei isso tudo lá fora. Mas eu estava com a mente tão cauterizada pelo diabo, hoje eu entendo isso, que eu achava que era uma fase que eu estava passando. Eu tentei o espiritismo, a umbanda, o candomblé, todas as religiões, todas as denominações evangélicas. Eu tentava, eu falava: agora eu vou melhorar, agora eu vou me curar, eu vou me libertar. E eu ficava talvez 1, 2, 3, 6 meses, eu melhorava, eu ia lá em cima, aí depois eu me envolvia com uma pessoa, com uma mulher, aí já começava a beber, e já começava a usar droga e perdia tudo de novo. Então, assim, eu ganhava muito, mas eu perdia numa velocidade muito grande também. Então, assim, foram assim 22 anos da minha vida. Nesses 22 anos, eu tentei suicidar 3 vezes, não consegui. Uma delas a corda partiu, que eu falo nessa naturalidade de hoje, mas só eu e Deus sabe o que foi, né? Como que foi, né? E a minha mãe também sabe de um pouco, né? Então, assim, eu tentei suicídio, eu não consegui suicidar. Eu vivia hoje, eu sei que eu vivia numa depressão profunda. Eu não tinha amigos, eu não tinha colega, eu não tinha relacionamento com os meus familiares. Eu não tinha um vínculo social com ninguém. Então, assim, essa última vez agora, do ano de 2018 até 2019, foi do começo, do final de 2018 para 2019, eu passei 1 ano dentro do quarto, numa depressão profunda. Eu só conseguia sair à noite. Quando escurecia, era a hora que eu conseguia sair. Durante o dia, a luz do sol me incomodava. Eu saía à noite, eu já não me assustava mais com vulto, eu já escutava, hoje eu sei que era demônios respirando e roncando do meu lado durante a noite. Era normal estar andando assim, aquela sensação de perseguição, mas eu já não assustava mais. E aí, pastor, um dia eu ganhei um livro da igreja e eu aprendi que ali era um espírito que estava dentro de mim, que não era falta de vergonha na cara, que não era safadeza, como todo mundo dizia. Minha família falava que já não tinha mais jeito, o plano funerário já estava pago para qualquer momento, né? E que era o espírito. E ali eu comecei a entender. Só que quando eu tive esse discernimento, eu entendi, a minha vida só piorou. Aí que eu já não tinha mais força
para buscar. Até que um certo dia, eu estava na casa do quarto e não tinha ninguém em casa. Eu liguei a televisão e tinha uma programação da igreja. E nessa programação falava sobre... eu não lembro o que era direito, não. Eu nunca lembrei. Mas o pastor falou assim, se você tem fé, fala com Deus agora o seu problema, coloca o seu joelho no chão. E eu falei com Deus. Falei, Deus, eu sei que isso existe. Ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor tira a minha vida. Eu fiquei revoltado ali, porque nem para suicidar eu não tinha coragem, porque eu também sabia para onde que ia a minha alma e como seria o meu sofrimento. Porque eu já vinha de outras igrejas, né? Então eu não tinha coragem. E aí eu fiz essa oração para Deus. Foi oração, eu digo que foi a primeira oração sincera que eu fiz para Deus, né? E no outro dia, 9 horas da manhã, um obreiro da Igreja Universal, sem me conhecer direito, sem saber da minha vida direito, hoje eu sei o que Deus criou para ele ter ido lá, ele me contou. Ele bateu lá em casa e falou comigo assim, Roberto, domingo eu passo aqui para a gente na igreja. Quando ele falou isso, ali despertou minha fé. Eu falei assim, Deus é comigo, Deus é comigo. Já entrei para dentro de casa, já comecei a limpar meu quarto, já comecei a tirar as coisas, jogar tudo fora, isqueiro, cinzeiro, comecei a limpar tudo, comecei a limpar as paredes. No outro dia era sábado, eu já saí cedo, determinado, consegui um emprego, coisa que eu já não conseguia há um ano. Consegui um emprego, então domingo eu já ia para a igreja, na segunda-feira eu já tinha como trabalhar, né? E aí cheguei na igreja, no meu primeiro domingo, o pastor falou comigo, a reunião cheia, o senhor sabe como que é lá, é reunião muito cheia, e ele falou olhando nos meus olhos, se você obedecer o que está na palavra de Deus, se sua vida não mudar, eu rasgo a Bíblia como ela, olhando nos meus olhos, né? Falei assim, eu vou obedecer. E eu passei a obedecer a tudo que ele dizia, né? Eu cheguei na igreja no dia 8 de dezembro de 2019, no dia 20 de janeiro, 26 de janeiro, eu batizei nas águas, no dia 26 de janeiro, no dia 29 eu recebi o Espírito Santo. Eu não sabia o que era o Espírito Santo, mas nesses 4 dias ele falou comigo assim, você tem que batizar nas águas e você tem que receber o Espírito Santo. Eu nem sabia o que era. Eu comecei a pesquisar, eu pesquisava no Google, eu perguntava aos obreiros, o que é o Espírito Santo? Eu tenho que ter, porque ele falou comigo, a única certeza para você permanecer é ter o Espírito Santo. E a minha sede era tanta de permanecer, de não voltar para aquela vida que eu estava, que eu tinha que receber o Espírito Santo. Então, eu fui batizado no domingo, na quarta-feira eu recebi o Espírito Santo. O que é que eu senti? O que é que eu ouvi? Nada. Não senti nada. Mas ali eu tive certeza que Deus era comigo. No outro dia, eu cheguei na empresa que eu trabalhava, eu já era diferente. Eu já comecei a ser diferente. Eu percebi que eu estava sendo diferente. E ali começou as lutas, começou... Eu ia na igreja toda segunda, quarta, sexta, domingo. Segunda, todo dia. Não era na igreja perto da minha casa, era na mais longe. Eu fazia esse sacrifício aí para estar... Não sei o porquê até hoje, né? Os mistérios de Deus, né? Mas eu ia. E no dia 10 de março, o bispo subiu no altar e falou assim, hoje a igreja fecha. Ali foi o início do que hoje eu sei que é um batismo com fogo, que eu entrei em desespero. Eu passei 36 anos da minha vida sofrendo. Nunca na vida a igreja fechou. Agora que eu chego na igreja, a igreja fecha, eu não aceitava, não. Eu saía lá de casa e ia lá para a porta da igreja, a igreja com grade, não podia nem entrar. E eu ficava revoltado. Eu ia lá, devolvia o meu dízimo, começou a poder devolver o dízimo, começou a ter reunião online. E nesse meio tempo eu conheci a minha esposa, que no começo era uma pessoa que Deus colocou lá no começo, ela foi me ajudando, ia me orientando, falando o que eu tinha que fazer, porque eu não entendia nada da igreja. Eu sei que eu chegava na igreja, era um tanto de propósito, um tanto de campanha, eu ficava perdido, eu fazia tudo, né? E aí ela ia me orientando o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que fazer, me ajudou muito. Aí começou a ter reunião. Ela está aqui? Ela tá Vem lá. cá, Jaqueline. E eu conheci ela, eu creio que Deus colocou ela na minha vida hoje, quando eu cheguei dentro da igreja, até mesmo para não desviar os meus olhos do meu foco, porque ela já tinha um tempo de igreja, né? Então ela me ajudava. Deus colocou uma alma para a gente cuidar. Deus criou uma situação, a gente levou essa alma para dentro da igreja, ela levou a alma, como ela não podia ir sozinha, que era um homem, eu fui com ela, e a gente se conheceu, ali a gente trocou o nosso contato, primeiro o WhatsApp, e automaticamente, assim, depois de um tempo, automaticamente não, né? Depois de um tempo, eu já falei com ela assim, vamos para terapia? Ela falou, vamos. A gente começou a ir para terapia, porque eu conheci ela no hall da igreja. Nós
namoramos, nosso namoro foi consagrado no altar, nosso noivado no altar, nosso casamento foi no altar da Igreja Universal. E aí eu comecei a entender a fé, comecei a viver a fogueira santa, pastor. A primeira fogueira santa que eu vivi foi no junho de 2021, que foi a fogueira santa de Gideão. Eu vivi a fogueira santa de Gideão. Aí veio a fogueira santa de dezembro de 2022, que foi a última lá no Brasil, que era a fogueira santa da diferença. A gente tinha condições de dar entrada num apartamento. A corretora ficava ligando para a gente, ligando. Olha, o apartamento está liberado, é só vocês darem entrada. Porque ela queria ganhar a comissão dela, ela ficava ligando, ligando. E a gente foi para o altar. A gente podia ter comprado o apartamento, né? A gente foi para o altar com esse valor. E eu falei com Deus, invoquei a Deus. Tem que ser a diferença, isso tem que fazer diferença na minha vida. E alguns dias depois, o Espírito Santo falou comigo: você vai para a Europa, você vai fazer o mesmo que você está fazendo aqui. Você vai para Portugal. Eu falei com a Jaqueline, a gente vai para Portugal. E a gente tem empresa no Brasil, a gente tinha uma vida econômica saudável no Brasil, bom carro, moto, tudo muito confortável. E a gente abriu mão de tudo para vir para Portugal, morar num quarto. Começou outra guerra, né? Aí veio outra guerra, não foi fácil. Ano passado, nessa época, a gente morava num quarto, porque lá no Brasil, o Espírito Santo deu uma direção para a gente de abrir uma empresa. Isso foi no altar também, foi a Fogueira Santa. Eu sempre falei isso para a Jaqueline, a gente sempre tem as Fogueiras Santas, a gente não espera chegar a Fogueira Santa. A gente faz o nosso voto. Essa semana vai ter Fogueira Santa. Vamos lá, a gente faz nosso propósito e Deus vai abençoando, né? E a gente abriu a empresa cresceu muito lá no Brasil na pandemia. Isso tudo aconteceu na pandemia. Nosso casamento, noivado, a empresa, a minha libertação, o crescimento, tudo foi na pandemia de máscara. Então, assim, Deus deu essa direção para a gente abrir uma empresa de vender serviços lá no Brasil. E a empresa arrebentou lá no Brasil. E nos deu condições de vir para cá e abrir outra empresa. E a gente veio para cá. Não foi fácil, eu não conhecia uma rua, eu não conhecia ninguém, eu não sabia de nada, né? E a gente começou a usar as mesmas estratégias, pedindo ao Espírito Santo direção, como que a gente vai fazer para vender serviço aqui diariamente? Porque fazer o serviço toda a gente faz, né? Mas a gente tem que vender todo dia. Todo dia a gente tem que vender. E hoje eu posso te falar que todo dia a gente vende 2, 3 novos serviços. Então a gente tem mantido hoje, no dia de hoje mesmo, já vendemos. A gente abriu a nossa morada fiscal aqui no Montijo. Agora a gente abriu um escritório em Lisboa. E a empresa está saudável, ela está se pagando, as coisas estão avançando, nosso casamento está abençoado. E já estamos no propósito da Fogueira Santa, né? E vem outra aí. Eu tenho certeza que vai arrebentar de propósito em propósito. Deus vai abençoando, né? Não é fácil. É cheio de guerra, é cheio de... O processo, né, que a gente vive, ninguém vê, né? Parece que é tudo muito bom, tudo muito fácil, né? Mas a gente sabe quais que são os nossos desertos, as nossas lutas, as nossas perdas hoje, né? De perder um familiar lá no Brasil, não poder ir lá ver ele, porque a gente está um pouco restrito ainda de ir no Brasil, mas perante a lei de Deus e o governo de Portugal, a gente está regular, a gente está legalizado, a gente está tudo certo. Então, assim, está avançando, tá? Deus já deu a direção de um novo empreendimento, que o senhor sabe, mas eu não posso falar agora, né? Que é muito grande, E vai arrebentar. Quer dizer, de mendigo a empresário. É o que Deus quer fazer na sua vida.